Um feliz e abençoado Natal a todos vocês. Que o espírito do Natal fortaleça os nossos sonhos e os nossos laços de amor e amizade. Que o espírito do Natal encha a nossa vida com alegria, paz e muita humanidade. Que a esperança, que é o sentido verdadeiro do Natal, nos acompanhe em cada dia do ano que vem. Que todos os bons sentimentos que o Natal traz encham os seus corações. Nós da NGTV queremos desejar a vocês um Feliz Natal. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom tê-los aqui para a gente debater mais sobre saúde, que é aquilo que todo mundo quer e deseja agora nesse final de ano que está chegando. E hoje a gente vai falar sobre um problema que ele é muito comum, que ele é recorrente, que muitas pessoas têm, ou alguém da família, ou a própria, ou você que está assistindo aí já teve ou conhece alguém que tem, que são os problemas de joelho. E a gente vai falar um pouquinho sobre os avanços e os desafios na artroplastia de joelho. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, fica com a gente aqui no Papo Saúde, porque hoje você vai descobrir o que é isso, como tratar, enfim, todas as formas que você precisa, tudo que você precisa saber no Papo Saúde de hoje sobre os problemas de joelho. Quem vai falar sobre isso é o Dr. Osmar Valadão Lopes Júnior, ele que é ortopedista, traumatologista e cirurgião de joelho e está aqui conosco na NGTV. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E espero poder ajudar vocês em algumas dúvidas, alguns esclarecimentos sobre uma patologia que é tão frequente, na vida de todo mundo. O Dr. Osmar, além de fazer muitas cirurgias aqui em Passo Fundo, ajudar muitas pessoas nesse sentido, ele também é diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Isso mesmo, doutor? É isso aí. Então a gente tem esse cargo Brasil afora, viaja bastante, e está sempre envolvido aí com as patologias do joelho. Vamos começar o nosso encontro de hoje, então, falando um pouquinho, doutor, o que é a tal da artroplastia? Para quem está acompanhando aí de casa ou quem está vendo o nosso conteúdo, o que é a artroplastia de joelho? Conta pra gente. A artroplastia é o nome técnico de uma cirurgia que todo mundo já ouviu falar, que é a prótese do joelho, que é a cirurgia para substituição da superfície articular do joelho, que se torna gasta pela doença que é a artrose, a gonartrose do joelho. Então, a artroplastia nada mais é do que a prótese do joelho. Tá, conta pra gente agora o que é artrose mesmo. A artrose é uma doença degenerativa que causa o desgaste da cartilagem articular. Na verdade, a artrose não é uma doença específica da cartilagem do joelho. A cartilagem é aquela superfície lisa que a gente tem dentro da articulação, na extremidade dos ossos, que permite o movimento suave, o deslizamento entre os ossos durante o movimento. Por alguma causa, essa cartilagem ela pode se desgastar. E toda a articulação ela passa a se inflamar. E isso vai causando dor e vai causando deformidade. Então isso, em termos gerais, é a artrose do joelho, que é uma das causas
uma das principais causas, né, de dor e de limitação da função dos membros inferiores, principalmente em pacientes idosos, né? E este, então, é o principal fator que leva os pacientes a buscarem, então, um ortopedista para fazer essa cirurgia do joelho. É Isso. única causa ou ainda temos outras? Não, geralmente é essa. A artroplastia, a prótese de joelho, é uma cirurgia que é indicada nos pacientes que é no estágio final da artrose, do desgaste do joelho. Então, a artroplastia não é sinônimo de quem tem artrose, mas ela é sim muitas vezes necessária nos pacientes que têm uma doença grave, uma doença deformante. Em estágios finais dessa doença, muitas vezes a prótese é necessária. Como é que acontece, doutor, o diagnóstico? Né? É feito algum exame ou especificamente é aquela queixa de dor, avaliação clínica? Como que acontece a avaliação geral para saber que o paciente precisa, então, dessa prótese de joelho? Bom, os principais sintomas da artrose do joelho é dor, né? Então, sempre quando a gente tem dor no joelho, muitas vezes associado com outros sinais como edema, como estalidos no joelho e a evolução de deformidades, limitação dos movimentos. Então, tudo isso é muito importante para a gente fechar o diagnóstico de artrose do joelho. Claro que juntamente de exames complementares, que são os exames de raio-x e às vezes exames de ressonância magnética também. Mas o principal é a avaliação física, a avaliação que é realizada numa consulta médica, onde a gente tem uma suspeita diagnóstica e é confirmado com os exames de imagem, tanto de raio-x quanto de ressonância. Doutora Osmari, e qual que é a prevalência, né? Para quem mais a artrose aparece? Existe especificamente idades? Existe condição, enfim, física? Quem mais, né, acaba tendo artrose e necessita, então, dessa prótese de joelho? A artrose é uma doença que acontece principalmente nos pacientes acima dos 50 anos, tá? E quanto mais idoso é o paciente, maior a chance dele ter artrose. Existem até estudos que dizem que se todas as pessoas elas viverem até os 80 anos, todas elas vão ter artrose em alguma articulação do corpo. Então a gente entende que isso pode ser um processo natural de envelhecimento da articulação. Mas tem algumas pessoas em que mesmo sendo mais jovens, eles também desenvolvem artrose. A artrose tem várias causas, né? Tem várias causas, mas a principal delas é a artrose idiopática, sem uma causa definida, em que o indivíduo ele carrega lá no seu código genético que ele vai desenvolver desgaste articular dos membros inferiores. Então essa é a principal causa da artrose e é mais prevalente nos indivíduos acima dos 50 anos. Homens ou mulheres que sofrem mais? Mais mulheres do que homens. E as mulheres elas tendem a ser mais sintomáticas do que os homens. Né, mas a gente vê mais mulheres, também muito mais relacionado com outras causas, como obesidade, né, deformidades dos membros inferiores. Então tem várias outras causas que se somam a essa causa genética e faz com que essa doença seja muito prevalente. Muito bem, a gente já contextualizou, já explicou para vocês o que é a artroplastia de joelho, que vocês podem entender que então é a prótese, assim como o Dr. Osmar já explicou para a gente. E agora eu quero saber, doutor, como que faz esse tratamento? O que é cirúrgico e de que forma que acontece essa cirurgia? Bom, a prótese de joelho é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento cirúrgico, a gente pode classificar como uma cirurgia de alta complexidade ou um procedimento que é de grande porte, né? Onde a gente realiza daí a substituição da superfície articular. Ou seja, a gente vai substituir aquela superfície articular que está doente por uma prótese que vai funcionar como se fosse a articulação normal do paciente. Mas é um tratamento cirúrgico, sim. E a cirurgia ela é feita exclusivamente pelo cirurgião ou, enfim, que avanços que já aconteceram? Também é possível fazer por meio de robótica? Né? Conta pra gente como é que está nesse sentido, né, os avanços na cirurgia de prótese de joelhos. A cirurgia da prótese do joelho é uma cirurgia que vem evoluindo muito.
principalmente desde o início dos anos 80. E atualmente, nos últimos 10 anos, a gente teve um avanço muito grande, tanto em termos de materiais, de prótese, de técnicas cirúrgicas, e talvez dentro dos últimos 10 anos a gente teve o advento da cirurgia robótica, né, que busca a gente colocar essa prótese da melhor maneira possível dentro do universo de cada doente. A gente sempre fala, né, aqui no Papo Saúde, vocês já devem, quem acompanha o nosso programa já sabe, que muitas perguntas que eu faço para os médicos que são aqui, eles sempre respondem o depende. Então, doutor, a cirurgia, a indicação, o formato, o material também depende de cada paciente? Também depende de cada paciente. E a gente tem que entender que isso é o caminho da medicina, né, em maneira geral. E na ortopedia, nas artroplastias, nas próteses, isso não é diferente. A gente sempre busca hoje um olhar individualizado para cada paciente. O que acontecia há anos atrás, há décadas atrás? Todos os pacientes eram tratados do mesmo jeito. E hoje a gente busca essa individualização. Cada paciente tem uma variável anatômica, cada um tem um detalhe diferente na sua anatomia, na forma que o joelho se movimenta. Então, esses auxílios com a inteligência artificial, que é a robótica, ela nos permite com que a gente realmente entregue para cada paciente uma cirurgia o mais personalizada possível, com melhores resultados. Isso que eu ia perguntar agora. Doutor, o senhor acredita que essa evolução das técnicas, elas contribuíram para que os procedimentos se tornassem mais seguros e eficazes? Eu acredito que sim, né? Tem coisas que vieram para ficar e tem coisas que a gente ainda não sabe. Mas o que a gente vem percebendo aqui no São Vicente, nós já temos a experiência em torno de 400 cirurgias robóticas que a gente vem fazendo desde maio de 2022. A gente vem percebendo isso nos pacientes, a gente vem percebendo uma evolução nos nossos resultados. E isso é uma tendência mundial, né? E a gente acredita também que tem muito para evoluir, né? Então, a gente está ainda no início de um processo, mas já é claro que tem muitas coisas que vieram para ficar e quem vai se beneficiar são os nossos pacientes, que cada vez vão ter resultados melhores com isso, né? E outra pergunta, doutor, em relação após o procedimento, a recuperação, como que acontece? Quais são os principais cuidados que o paciente precisa ter nesse sentido, no pós-operatório? Bom, o pós-operatório de uma cirurgia de artroplastia, de prótese, ele está cada vez melhor, cada vez mais rápido, porque isso entra dentro desse contexto que a gente estava conversando antes. A cirurgia está cada vez mais individualizada, mais precisa, e a gente, hoje a gente preza que o paciente se recupere o mais rápido possível. Hoje um paciente faz uma cirurgia de prótese e no outro dia ele está caminhando. Em 2 dias ele está em casa. Então, é claro que a gente não pode nunca minimizar o procedimento, porque isso é uma cirurgia de grande porte. Mas os resultados são cada vez melhores. Então, o paciente não perde o movimento, já no outro dia ele já recebe a visita da equipe de fisioterapeutas, ele já começa a movimentar o joelho, já começa a caminhar, já pôr carga no membro operado. Então, logo esse paciente vai ser introduzido novamente na sociedade. Claro que dentro de uma variabilidade de cada dos pacientes, né? Tem pacientes que se recuperam de uma maneira mais rápida e outros pacientes que a recuperação é um pouco mais lenta porque tem uma debilidade física maior, né? O doutor explicou antes, equipe de fisioterapeutas. Quanto tempo demora esse acompanhamento com essa equipe multidisciplinar? Existe uma equipe multidisciplinar que acompanha além do cirurgião e do fisioterapeuta? Existe e deve existir. Então a gente não somos os únicos responsáveis pelo sucesso, né, do procedimento. Isso aí são procedimentos que são geralmente pacientes idosos e que desde antes da cirurgia eles já começam com acompanhamento todo individualizado. Eles recebem a visita de um clínico, eles fazem avaliações cardiológicas, fazem vários exames. E dentro do hospital também não é diferente. Eles têm um acompanhamento clínico, a equipe de fisioterapia que cuida da reabilitação. Então são várias pessoas, né, cada um na sua função, que faz com que a coisa aconteça, né?
Muito bem, esse acompanhamento, doutor, ele precisa seguir, precisa ter uma sequência? A cada quanto tempo o paciente precisa retornar para uma nova avaliação? Geralmente a gente fala que os pacientes de prótese, eles acabam casando com a gente, né? Então, eles têm, logo depois da cirurgia, eles ficam num processo de reabilitação até se sentirem confortáveis e se sentirem hábeis para as atividades de vida diária, né? E aí cada paciente, um é diferente do outro. Geralmente os pacientes vão fazendo retornos com a gente no consultório, para a gente ver se está tudo bem, para a gente avaliar como é que está essa evolução e pelo menos uma vez por ano a gente quer ver os pacientes para fazer raio-x, para ver como é que está. Então é um processo que merece sim todo o acompanhamento, porque é importante para a gente saber o que está acontecendo. Muito bem, Papo Saúde de hoje, então a gente está falando sobre os avanços e os desafios da artroplastia de joelho, a prótese de joelho, para que você possa entender, com o Dr. Osmar Valadão Lopes Júnior, ele que é ortopedista, traumatologista e cirurgião de joelho. A gente já falou sobre o que é artroplastia, a gente já falou um pouquinho sobre os avanços que nós tivemos, né, nos últimos anos em termos de cirurgia. E agora eu quero saber quais são os principais desafios, doutor, que são enfrentados pelos cirurgiões, especificamente, então, os cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia de prótese de joelho. Os desafios é o que está para vir, né? Que a gente entende que cada vez mais a gente vai estar tratando pacientes mais idosos, né, com múltiplas doenças, múltiplas comorbidades, né? Então esse aspecto clínico é muito importante, a gente tem muito a melhorar e cada vez a gente espera que essa cirurgia seja menos lesiva ao paciente, né, cause menos lesão e cause menos dor. Então a gente tem muitos desafios ainda, os resultados são bons, são excelentes na imensa maioria dos pacientes, mas a gente tem que melhorar cada vez mais e principalmente ter olhos muito atentos para um paciente dessa idade, né? Muitas vezes a gente faz prótese em paciente de 85, 90 anos, então são pacientes que eles inspiram muitos cuidados, né? Doutor, e como garantir que esses pacientes eles tenham esses resultados a longo prazo? Tem como garantir isso ou realmente cada caso é um caso? Não, cada caso é um caso, sempre assim, né? Sempre. A gente tem que entender que nem tudo é igual, mas a gente pode afirmar que mais de 90% dos pacientes hoje que fazem artroplastia têm bons resultados. Os resultados são bons, são muito definidos, né? Mas a gente tem que estar sempre atento às novidades, às novas tecnologias, ao que a gente pode fazer para melhorar o contexto todo, né? A dor, a reabilitação, fazer com que o paciente tenha o mínimo de dor possível. Então, tem muitas coisas que eu acredito que daqui a 10 anos nós vamos estar fazendo melhor do que a gente faz hoje. Eu espero. Doutor, que conselhos você daria para aqueles pacientes que estão nos acompanhando e que estão considerando, então, fazer uma artroplastia de joelho ou estão com problema de artrose, enfim, que sabem que estão precisando disso? Que conselhos você daria, então, para esses pacientes? Bom, o conselho é que a artroplastia ela tem que ser muito bem indicada, né? E ela tem que estar muito de acordo com a expectativa do paciente. O paciente tem que saber o que vai enfrentar, ele tem que ter consciência o que é a cirurgia. Ela deve ser indicada nos estádios finais da patologia, ou seja, quando a doença já está refratária. O que eu quero dizer? Quando o paciente tem dor no joelho, que não resolve mais com nada. Quando a qualidade de vida está ruim, quando o paciente não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, vai caminhar uma quadra, 2, já não consegue mais caminhar, levanta da cadeira mesmo no sofá em casa e já tem dor. Então são pacientes que muitas vezes não tem mais o que se fazer. Aí muitas vezes o momento é de operar, né? É de colocar uma prótese. E nesse contexto todo, procurar serviços de referência, hospitais de referência, usar um bom implante e que realmente a gente diz que prótese não é uma cirurgia qualquer, que a gente não tem muita chance de errar e os bons resultados estão diretamente relacionados à experiência
do médico e da equipe, né, que trata esse paciente. Muito importante também essa questão dos materiais, doutor. Existem diferenças de materiais? Diferença de cirurgião, de cirurgia, de robótica, enfim. Sim, a gente sabe que sim. Mas em termos de materiais, existem muitas diferenças de materiais? Existem diferenças nas próteses. Hoje a gente tem no mercado mundial, né, próteses que são diferentes, que são vastamente usadas mundo afora. Todas essas próteses a gente tem no Brasil, então hoje aqui a gente trabalha com os mesmos implantes que são usados nos Estados Unidos, na Europa, então isso hoje é bastante comum. E as próteses, elas mudam um pouco em termos de design, né? Na prótese, uma com alguns benefícios, outras com outras, mas a gente tem hoje uma vasta quantidade de bons implantes, né, que podem ser usados na imensa maioria dos casos, então não tem assim tanta diferença em termos de design, de material, enfim. E existe algum cuidado especial que o paciente com artroplastia de joelho precisa ter? Por exemplo, as mulheres não podem usar salto, algo assim, ou isso é só um mito? Isso é um mito hoje, tá? Isso é um mito. Hoje, os pacientes que são submetidos à prótese, hoje eles têm uma vida normal, praticamente normal. A gente espera que eles tenham uma vida praticamente normal para a idade que eles apresentam. Então, quando eu faço uma prótese numa senhora, por exemplo, de 70 anos, eu espero que ela tenha uma vida normal, compatível com uma senhora de 70 anos, né? Pode dançar, pode caminhar, pode fazer uma atividade física leve, musculação, pilates, hidroginástica, ter uma vida normal. A gente não pode botar uma prótese num paciente de 70 anos e pedir para ele jogar futebol. Aí não fecha uma coisa com a outra, mas enfim, os pacientes hoje eles têm uma vida quase que normal e é importante salientar que é uma cirurgia voltada para a melhora da qualidade de vida, né? Então, o foco principal, o objetivo principal de um paciente que vai fazer uma prótese é melhorar a qualidade de vida. E isso tem que acontecer. Muito bem, então se você é senhorinha, botou uma prótese, não pode dançar até o chão, e se você é um homem também não pode sair por aí jogando futebol, tem que ter o mínimo de cuidado, né? Mas enfim, vida normal. Doutor, falando em qualidade de vida, como que uma prótese de joelho melhora a qualidade de vida de uma pessoa? Melhora? Melhora muito. Eu acredito que nos milhares de pacientes que a gente já operou, é muito difícil a gente ter um paciente que se arrepende de fazer uma cirurgia dessa, porque geralmente são pessoas que estão numa fase da vida com muita limitação, né? Que tem muita dor, que tem dificuldade para caminhar, que vão desenvolvendo deformidades, a perna vai ficando torta, o membro inferior vai entortando, vai deformando. Nas mulheres tem a questão estética também. Então, tem várias coisas que vão acontecendo, mas a principal é a dor. É praticamente impossível de um paciente acordar e dormir com dor o tempo inteiro. Vai caminhar, tem dor. Então, o foco da gente é melhorar a qualidade de vida. Isso é o objetivo principal desse procedimento, né? Com toda certeza. Já conversamos muito aqui sobre a questão da prótese de joelho, da artroplastia, os avanços, os desafios, as dicas principais também, né, para quem sabe que vai precisar ou, enfim, que depois de assistir o programa viu que vai precisar. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão de Passo Fundo, que Passo Fundo é referência nacional nesse sentido, nas próteses de joelho. Então, vou deixar aqui o espaço para o doutor contar para a gente um pouquinho como que foi o meeting que foi realizado recentemente aqui, fazem 2 semanas, né? Que Passo Fundo recebeu muitos ortopedistas e para trazer, né, novamente para esse evento que é um evento referência nacional nesse sentido da ortopedia. Ortopedia, isso mesmo, doutor. Bom, esse evento é um evento que já está na 2ª edição, é um evento que é realizado aqui em Passo Fundo e fez com que Passo Fundo se tornasse, pelo menos na data do evento, o Centro Nacional da Artroplastia do Joelho. Nesse ano a gente contou com a participação de aproximadamente 200 médicos que vieram de 17 estados brasileiros e 4 países, né? Então a gente tinha
um palestrante de Portugal, da Colômbia, a gente teve participantes do Paraguai. Então, é um evento de um nível científico excepcional, onde a gente reúne talvez os melhores cirurgiões de joelho, os mais experientes do Brasil, para um final de semana de muita discussão, de muito aprendizado, de muita troca de experiência, e que já virou uma data permanente, que no final de novembro a gente espera de cada ano, a gente vai sempre estar fazendo essa reunião aqui em Passo Fundo e tentando evoluir, aprendendo, evoluindo, trocando experiência, para que os nossos tratamentos sempre possam evoluir também. Doutor, qual que foi o principal insight que você avalia? Imagino que tenham sido muitos, né? Mas qual que foi o principal insight para você nesse meeting? Ou, enfim, a informação que a gente pode trazer assim que foi mais relevante? O que é mais relevante é que a gente tem que ter um máximo de cuidado nos mínimos detalhes, né? Cada vez mais o foco é multiprofissional. E a gente não pode especificamente focar em fazer uma cirurgia, em colocar prótese. A gente tem que olhar o paciente como um todo, a gente tem que minimizar risco, a gente tem que minimizar complicação, a gente tem que tentar fazer aquela cirurgia da melhor maneira possível, mas olhando o paciente de uma forma o mais ampla possível, com o cuidado individualizado de cada um. Cuidado na dor, tem pacientes que precisam de mais medicação, outros menos. Cada paciente a prótese tem que ser colocada de uma maneira diferente. Cada vez mais os cuidados de prevenção de complicações, a gente tem que estar muito atentos a eles. Então a gente tem que, na verdade, prevenir. Então a gente tem que trabalhar para fazer a coisa da melhor maneira possível para prevenir complicações. E isso é o mais importante quando a gente trata de prótese. E como faz para prevenir complicações? Tendo todo esse cuidado. Tendo todo esse cuidado. E estando atento a tudo, né? A tudo. Desde a cirurgia, do antes da cirurgia, do depois da cirurgia. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um resultado melhor. Muito bem, e assim chegamos ao final do nosso encontro aqui no Papo Saúde de hoje. Quero agradecer e deixar o espaço para mensagem, então, ao Dr. Osmar, que esteve aqui conosco. Muito obrigado, então, pelo convite. Espero ter ajudado, né? É um tema, de certa forma, mais complexo, né? Mas é uma doença que cada vez está mais prevalente. Eu sempre digo que cada vez a gente vai viver mais. A expectativa de vida média da população está aumentando cada vez mais. E todas as doenças degenerativas vão fazer parte da nossa vida. Então, cada vez mais a gente vai ter mais problemas de joelho, mais problemas articulares e outros problemas degenerativos também. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e eu espero que no futuro a gente tenha soluções melhores do que a gente tem hoje. Com toda certeza. Eu espero não precisar do doutor, mas e quem precisar, doutor, do senhor, como que te encontra? Bom, eu sou membro do grupo de cirurgia do joelho do IOT e do Hospital São Vicente de Paulo e se precisarem da gente, infelizmente, a gente está aí para poder ajudar. Que bom, né? Que bom que tem profissionais que são competentes e podem nos ajudar. Esse é o Dr. Osmar Valadão Lopes Júnior, ele que é ortopedista, ele também é traumatologista e cirurgião de joelhos. Esse foi o nosso tema do Papo Saúde de hoje, os avanços e os desafios da artroplastia de joelho. Muito obrigada mais uma vez, doutor, pela sua presença. Quero agradecer também a nossa técnica, aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, você que esteve aí em casa acompanhando o nosso Papo Saúde de hoje e, claro, aquele agradecimento especial a toda a equipe do Regison Cabeleireiros que toda semana me recebe com muito amor e muito carinho para fazer a produção aqui para o programa. O nosso próximo encontro já está marcado, vocês já sabem. Na próxima quinta-feira tem mais Papo Saúde aqui na NGTV. É o nosso último programa antes de finalizar o ano de 2024. Então eu espero você para a gente debater sobre mais um tema, trazer mais informações para você que está aí em casa. Espero você então na próxima quinta-feira para mais um Papo Saúde aqui na NGTV. Papo Saúde. Oferecimento
Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.